Olá, estamos aqui de novo para estudar a Bíblia. Valeu você que curtiu, comentou, replicou o vídeo de ontem. O objetivo do vídeo é propagar a palavra de Deus. Então, quando você faz isso, de alguma maneira, eu acredito que mais pessoas vão ver o vídeo e vão entender a palavra de Deus. Obrigado. Bom, hoje nós vamos, conforme a gente prometeu, estudar o capítulo 5 de Mateus, que é o início do Sermão da Montanha. Então nós vamos aí gastar alguns vídeos em sequência sobre o Sermão da Montanha. É um dos textos preferidos meus da palavra de Deus, é muito rico, e eu sempre digo que se você é um cristão, pelo menos uma vez por mês, a cada 2 meses, você deveria sentar e ler o Sermão da Montanha, que são os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. Também ele aparece no capítulo 6 de Lucas, alguma coisa, e em Marcos também, no capítulo 9. Bom, então, vamos abrir a nossa Bíblia e estudar. Mateus capítulo 5 diz assim: Vendo Jesus as multidões, lembra que ele tinha curado muitas pessoas, muitas multidões que vinham de todos os lugares, seu ministério deu início, o poder do Espírito Santo estava com ele, e segundo Lucas, o foco dele era pregar o evangelho aos pobres, e pregava aos ricos também, mas aos pobres. E ele, vendo essas multidões, ele subiu a um monte, e como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, ele subiu numa montanha, por isso é chamado o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, e nessa montanha ele iniciou seus ensinos. E ele inicia esse ensino como se ele estivesse dando as leis de seu reino, as regras do seu reino, como se Jesus estivesse tomando posse ali do reino, não do reino terrestre, de reis, e rainhas e tronos, mas um reino que se iniciaria no coração dos homens. Lembra que a gente estudou ontem, quando você lê em Mateus capítulo 4, 17, Jesus começou a pregar: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo, está chegando, já está perto. Então Jesus ele começa a dizer, no versículo 3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome de justiça serão fartos. Saúde. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E os bem-aventurados sois, quando por minha causa, quer dizer, pelo nome de Jesus, vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então esse conjunto que nós lemos, que é o versículo 1 até o 12, ou melhor, do 3 ao 12, é chamado de as bem-aventuranças. Essa palavra bem-aventurado, ela vem de uma palavra grega, que significa abençoado, feliz, afortunado, que é makarios. Essa palavra ela tem uma ideia de bênção de Deus. As pessoas que têm a bênção de Deus são felizes, afortunados. É um feliz, mais feliz do que o feliz que nós temos na língua portuguesa. É a ideia de uma felicidade que vem de Deus, uma bênção, algo incrível. E ele começa estabelecendo os valores de seu reino. E o primeiro de todos esses valores é a humildade. Veja, ele fala o que chora, que no meu entender, aquele que tem arrependimento dos seus pecados, porque ele será consolado, será perdoado pela graça de Deus. A mansidão, e não a violência, a força ou o poder, mas a mansidão, a calma para poder resolver os problemas, a calma para poder aceitar, perder alguma coisa para ganhar uma amizade e um coração. A fome e a sede de justiça, uma justiça divina, justiça que vem sobre nós, que vem sobre a sociedade, sobre as pessoas. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles vão alcançar a misericórdia de Deus. Olha que incrível. O valor de Deus não é a destruição, a rudez, a justiça no sentido não de justiça divina, mas da justiça de ira, de retaliação. Pelo contrário, é a misericórdia e não a vingança o valor. Você dá misericórdia para alguém, recebe de volta no reino de Deus. Os limpos de coração, que não tem um coração duplo, que não tem segundas intenções, que não tem sujeira, eles verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, que lutam pela paz entre os homens, não os que ficam criando confusão, caçando confusão, não, porque eu
pago para não entrar na briga, mas depois que eu entro eu não quero sair. Essas histórias. Aqui fala que não. O que vai ser chamado filho de Deus é o que é pacificador, que busca a paz. É claro que se para buscar essa paz você tem que ferir um princípio seu, você não deve ferir o seu princípio, especialmente se é algo que Deus diz. Mas fora disso, nós devemos lutar pela paz. No quanto depender de vós, diz a Bíblia, tende paz com todos os homens. Nem sempre é possível, mas na maioria das vezes é possível. Bem-aventurado e feliz é você quando você for perseguido por causa da justiça. Quer dizer que o reino de Deus é seu. Quer dizer, você está indo no lado certo e Satanás está tentando tirar você do caminho. Bem-aventurado por causa de Jesus, as pessoas vos injuriarem, te xingarem, perseguirem, mentirem contra você. E é para você regozijar, quer dizer, ficar feliz e exultar, porque quer dizer que o seu galardão no céu é grande. Porque foi assim que aconteceu com os profetas verdadeiros que vieram antes de vocês. Veja, todos esses valores celestiais, eles levam a bênçãos, levam a felicidade, a aprovação de Deus, a humildade, você reconhecer que você é um pecador, uma pecadora, que sem Deus você está perdido, você precisa de Deus. Lembra da parábola do fariseu e publicano? O fariseu era um líder religioso e ele desceu para casa porque ele falava, como eu sou bom, como Deus falou, não foi justificado, não recebeu bênção alguma. E o publicano, coitado, se considerava um ladrão, ele falava assim, Senhor, não sou digno nem de olhar, nem de estar aqui. E Deus perdoou os pecados dele, ele voltou para casa perdoado. Esses valores, eles levam as bênçãos celestiais, levam a aprovação de Deus. E é bom você revisar eles, olha, a humildade de coração, o arrependimento, o choro, a mansidão, a fome e sede de justiça, querer que a justiça seja feita na vida das pessoas. As pessoas mais simples, mais pobres, recebam as bênçãos de Deus, ser misericordioso com os outros. Sabe aquele momento quando a pessoa está merecendo, né? Merece que você xingue, que você se vingue, merece que você dê o que a pessoa está uma prensa nela, ou que você faça justiça com as suas mãos. Retaliação, e você estende a misericórdia. Você fala, olha, tá bom, você pisou na bola, mas deixa para lá, vamos seguir a vida em frente. Deus diz que você vai também alcançar a misericórdia. Mais para frente, no próprio Sermão da Montanha, Jesus vai dizer que com a medida que você medir, você será medido de volta. Se você mediu com a medida da misericórdia, essa será a medida que Deus vai te dar. Se você mediu com a medida da justiça, no sentido de vingança e retaliação, essa também será a medida que Deus vai te dar. Difícil, né? Ter um coração limpo, a pureza, né? Não ter dupla intenção nas coisas, não se contaminar, você verá Deus. Buscar sempre a paz na casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, na igreja. Ser um pacificador, quer dizer que você é uma filha de Deus, um filho de Deus. E é difícil controlar o nosso gênio às vezes, mas devemos pedir isso para o Espírito Santo. E devemos sempre buscar o caminho da justiça, no sentido da justiça de Deus sobre nós. E muitas vezes seremos perseguidos por isso, mas não importa, se você for perseguido por conta disso, o reino de Deus é seu, é o que está escrito aqui. E bem-aventurado, mais abençoado por Deus você será ainda, por causa do nome de Jesus, você for injuriado, xingado, perseguido, mentirem, é para você exultar e pular, porque quer dizer que grande é o vosso galardão nos céus. Você que está passando por uma perseguição na família, perseguição no trabalho, perseguição dos colegas de faculdade, da escola, estão te injuriando, te xingando, tirando sarro de você, perseguindo, mentindo. Quer dizer que o seu galardão, se isso está acontecendo por causa da sua fé firme e verdadeira em Jesus, não é porque você é chato ou porque você é fanático, mas porque você ama Jesus e está fazendo tudo por Jesus e estão tirando sarro pela sua fé, pela sua entrega em Jesus, é para você pular de alegria, quer dizer que o seu galardão no céu é grande. E quem falou isso não é o Alisson, mas é Jesus. Está aí no versículo 12, no capítulo 5. E nós vamos apenas mais uma parte, depois nós vamos deixar a outra parte para a próxima aula. Então aqui Jesus fala, vocês são o sal da terra. Se o sal perder o sabor, como restaurar o sabor? O sal é uma delícia. Se você comer uma comida sem sal, é horrível. Quando você põe o sal no ponto certo, ele deixa a comida uma delícia. É claro que comer sal por sal é horrível, mas o sal ele tempera, ele dá sabor, ele ressalta o gostoso do alimento. Uma comida sem sal fica sem graça. E assim você e eu, os cristãos desse mundo, são o sal
no meio das pessoas. E o que quer dizer esse sal? Em Marcos 9,50, Jesus fala assim: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros, que é um comentário que Jesus mesmo falou em Marcos 9,50. Portanto, é trazer a paz. O cristão, ele traz a paz no lugar. Está todo mundo se pegando, se matando, discutindo, brigando, a família sendo dividida, a sala, o trabalho. E o cristão chega ali e ele traz paz do Espírito, paz do Espírito Santo, paz de Deus, paz de Jesus para aquele lugar. Ele ajuda as pessoas a entrarem em paz com Deus, em paz com elas mesmas, em paz entre elas. E então, seja um pacificador. Se você perder o seu sabor, perder a paz com Deus, então você já não serve para mais nada, além de ser pisado pelos homens. Então lembre disso. E o segundo ponto, que Jesus diz que nós somos, ele usa metáforas, né, do sal, e a segunda metáfora que ele usa é a da luz. Nós somos a luz do mundo. Então não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aquela cidade fica bonita na montanha, e ali ela ilumina, e você vê de quilômetros de distância aquela cidade, tanto de dia quanto de noite, quando suas luzes estão acesas. Eu penso que Jesus estava pensando numa cidade de dia, né? Você olha de longe no monte e você vê aquela cidade. Assim o cristão deve brilhar. E ele diz, nem se acende. E também de noite, né, da cidade havia umas lamparinas, as tochas, que iluminavam a cidade na montanha, e de longe você podia ver aquela luz, então não dava para esconder. Quando você acende uma candeia, uma lamparina, você coloca ela no velador, ou seja, num lugar alto. Você não enfia uma lamparina debaixo da cama, ou uma lâmpada debaixo da cama. No caso da época lá, pegava fogo, né? E além disso ficava escondido. Você não vai acender uma lâmpada e enfiar embaixo da cama. Você vai colocar ela em cima, no teto, no telhado, no lugar que dá para ver, que ilumina tudo. E aí Jesus conclui, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, quando é que você brilha? É quando você faz boas obras para as pessoas. E então você glorifica o Pai que está nos céus. Isso é ser a luz do mundo. É claro que o cristão, ele não faz as boas obras para aparecer. Ele não faz e daí coloca lá na rede social, como eu sou bom. Não é isso. Ele faz, mas quando o cristão faz uma boa obra, quando você, minha irmã, você, meu irmão, faz uma boa obra, pelo menos 3 pessoas viram. A primeira delas é Deus, que vê tudo. A segunda delas é você mesma, você mesmo, porque você sabe o que você fez. E a terceira é a pessoa que foi beneficiada. E aí você brilhou. E a pessoa, olhando para isso, ela fala, essa pessoa é um servo de Deus, é uma serva de Deus. E ela glorifica, então, a Deus através do que você fez. O cristão, ele faz não para aparecer, até porque depois no próprio Sermão da Montanha, no capítulo 6, se Deus quiser nós vamos estudar ele nas próximas aulas, a própria Bíblia fala que quando você fizer um ato de esmola, um ato de caridade, não é para tocar trombeta, não é para ficar expondo a publicidade, você faz com uma mão para que a outra mão não veja. Mas quando você faz, a pessoa beneficiada viu, e para ela você brilhou. Então, brilhe bastante, faça muitos atos de bondade. Não é só dar as coisas ou bens materiais, mas é ouvir, é dar um sorriso, é dar atenção, é amar, é ensinar uma pessoa que precisa. Tudo isso são atos de bondade pelo qual, através desses atos de bondade, você brilha para as pessoas. Que Deus te abençoe, que os valores do reino possam estar na sua vida, a humildade, a mansidão, ser pacificador, a fome de justiça, de buscar o reino de Deus, a vontade de Deus, a misericórdia, um coração limpo, a firmeza, a perseverança pelo nome de Jesus. Eu não falei isso antes, né? Mas quando você é perseguido pelo nome de Jesus e você se mantém firme, isso quer dizer que você tem a perseverança dos santos, que lá no Apocalipse diz que aqui está a perseverança dos santos. Esse é o grupo que vai até o final da história desse mundo. Os que guardam os mandamentos de Deus, não a letra apenas, mas a letra e a essência que é o amor, e tem a fé em Jesus. Que você seja o sal da terra, que você traga paz na onde você estiver, na casa, no trabalho, na escola, na vizinhança, na igreja, e que você brilhe bastante como a luz do mundo, e através de uma fé em Cristo, que atua pelo amor, como diz Gálatas, você possa iluminar esse mundo. Que Deus te abençoe, que você faça parte do reino, é o meu desejo para você e para mim, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Fui.